Olá, queridos, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês possam fazer a correção da atividade de língua portuguesa. Eu passei bem no início da paralisação das aulas algumas atividades do livro didático. Então, eu quero que vocês peguem lá o livro, o caderno de vocês, o material e responda aí, tire suas dúvidas e corrija a sua atividade. Então, vamos lá. Hoje, nesse vídeo, eu vou corrigir as atividades da página 55, 56 e 57. Então, vamos lá para a questão número 1. A questão número 1, e só lembrando, pessoal, que essas atividades, elas fazem referência ao poema Morte e Vida Severina, que foi um poema que a gente já trabalhou em sala de aula. Se necessário, vocês voltem lá no poema e façam a leitura, né? Não vou fazer a leitura aqui nesse vídeo, porque o poema é longo e ele vai ficar muito extenso. Então, para facilitar, para todo mundo conseguir baixar, eu vou tentar fazer ele mais resumido possível. Então, vamos lá. A questão número 1 diz assim: observe nos trechos destacados nestes versos o uso da personificação, figura de linguagem presente nas cenas lidas. Então, vamos lá. O que é personificação primeiro, né? Personificação, pessoal, é uma figura de linguagem. E como figura de linguagem, ela tem o objetivo de atribuir características, comportamentos de seres humanos a seres que não são humanos, tá bom? Então, quando eu digo assim, por exemplo, o dia acordou feliz, né? O dia não é um ser humano e eu estou atribuindo a ele características, atitudes de seres humanos. Então, eu estou fazendo uso da personificação. E aí, nesses dois fragmentos, ó, nós temos assim: vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, pedra avara nos magros lábios de areia. Então, vocês podem observar que esse lugar, né, porque esses fragmentos estão fazendo referência à serra, né, ao lugar onde o Severino vivia, está sendo caracterizado com característica de ser humano, né, magro, ossudo. Então, por quê, né? O que isso significa? Aí nós vamos aqui para a letra A. Que imagem da natureza o uso dessas personificações cria na caracterização do espaço em que se movem os personagens nessas cenas? Quando eu digo que a serra, que o lugar é magro, é ossudo, eu estou querendo dizer que o lugar é o quê? É um lugar seco, né? É um lugar árido, porque aquela região em que o Severino morava era uma região que chovia muito pouco, tá bom? Então, aí vocês vão responder a letra A. A letra B pergunta assim: que função tem essa caracterização do espaço para o leitor compreender as cenas? Então vamos lá, pessoal. Por que é importante o autor dar as características daquele lugar? Porque através dessas características, né, dessa caracterização, o que acontece? A gente entende que o lugar onde o Severino morava era um lugar de extrema pobreza e era muito difíceis as condições. E por esse motivo ele sai do seu lugar, da sua terra natal e vai em busca de um lugar com melhores condições de vida. Aí na número 2 nós temos assim. Vou passar logo lá para a letra A. Tá? A letra A da número 2 pergunta assim: com a expressão ave bala, o poeta cria uma metáfora. Como você entende essa expressão no contexto do poema? Então vamos lá, o que é uma metáfora? É uma comparação implícita, né? Quando eu atribuo uma característica bem diferente daquilo que é real àquele ser, àquele objeto. Né? E quando ele diz que a bala era uma ave bala, o que o autor estava querendo expressar? Que a bala, ela parecia com uma ave, né? Porque elas tinham em comum a característica de voar, vamos dizer assim, né? As duas voam, pode ser uma explicação, tá bom? A letra B pergunta assim: agora observe a aliteração construída pelo poema. Lembrando que a aliteração é uma figura de linguagem, né, que consiste na repetição exata ou aproximada de um mesmo fonema, de um som, tá bom, pessoal? Então, nesse trecho, ó, deixa eu ler para vocês.
E foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa foi morte morrida ou foi matada? Então, alguns fonemas aí, eles se repetem. E aí a pergunta da letra B é essa: que efeito essa aliteração cria na leitura do poema? Dá ritmo, né? Dá sonoridade. Quando eu leio, parece que eu tô lendo cantando, né? Dá uma musicalidade ao poema, tá bom? Aí nós vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz assim: a força dramática dos versos lidos e do poema, como um todo, está na criação de efeitos poéticos por meio do emprego de várias figuras de linguagem. Analise estas outras presentes no poema. Letra A. No título Morte e Vida Severina, temos uma figura de linguagem. Você consegue identificar qual é e de que maneira ela aparece no título? Então vamos observar o título Morte e Vida. O que é morte e vida? São duas coisas contrárias, né? Duas coisas bem diferentes. E qual é a figura de linguagem que retrata coisas contrárias, coisas diferentes? É a antítese, tá bom? Então, no título do poema, nós temos a figura de linguagem antítese, pois mostra duas coisas que são dois extremos, duas coisas totalmente diferentes, a morte e a vida. A letra B pergunta assim: se a ordem natural na vida é primeiro viver e depois morrer, como se explica o título do poema ter a ordem inversa? Isso é, a morte vir primeiro. Então, a pergunta quer saber por que no título do poema primeiro veio a palavra morte e depois a palavra vida. Se normalmente a gente vive primeiro, né, nasce, cresce e por fim a morte. Então, pessoal, se vocês lembram, né, se vocês fizeram a leitura do poema, vocês vão observar que no poema toda a trajetória do Severino é marcado pela morte. Por onde ele passa, ele só encontra a morte. E no fim do poema, o que acontece? Nasce uma criança. Então, por fim, vem uma nova vida, uma vida severina. Então, por isso que primeiro no título veio a palavra morte e depois a palavra vida, tá bom? A letra C pergunta assim: releia os versos a seguir e responda: qual é a figura de linguagem presente neles? Explique sua resposta. Essa aqui seria uma questão mais complexa, né? Porque nós não havíamos ainda feito o estudo das figuras de linguagem. Mas eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo todas as figuras que forem empregadas aqui nessa atividade. Então, vamos ler esse trecho aqui. Partamos enquanto é noite, irmão das almas, que é o melhor lençol dos mortos, noite fechada. Então, pessoal, a figura de linguagem presente nesse texto é a metáfora, tá bom? Porque a metáfora, ela faz uma espécie de comparação implícita. E aqui faz a comparação dizendo que a noite é o melhor lençol, tá? Então, fez uma aproximação entre a palavra noite e a característica de lençol, tá bom? Então, a figura de linguagem é a metáfora, pois está fazendo uma comparação implícita entre a noite fechada e um lençol, tá? A número 4 nós temos aqui outra figura de linguagem, que é a metonímia, e nesse quadrinho aí já vem a explicação. Por isso é interessante vocês lerem bem atenciosamente, né, a questão. Então vamos lá, leia o box a seguir e depois responda as perguntas. Metonímia é a figura de linguagem que consiste em substituir uma palavra por outra, que tenha proximidade com ela. Por exemplo, o nome da parte pelo todo, teto em vez de casa, um instrumento pela pessoa, máquinas em vez de pessoas ou funcionários, nome do autor pelo nome da obra. Então, deixa eu explicar de uma maneira mais fácil para vocês. Sabe quando a gente fala assim, eu li um Machado de Assis, ao invés de dizer o nome do livro, você está fazendo uso de uma metonímia. Quando você diz assim, que vai comprar também, por exemplo, eu vou comprar uma Que Boa. Que Boa é a marca, certo? O produto é a água sanitária. Então, quando você troca, quando você substitui uma palavra, a palavra original,
por outra que seja próxima a ela, você está fazendo uso de uma metonímia. Aí a letra A pergunta assim: no título, o poeta usa a palavra severina como adjetivo. Pelo contexto, o que se pode entender por uma vida severina e por uma morte severina? E aí a gente lembra o que era uma vida severina? Era uma vida difícil, né? Uma vida triste, uma vida na pobreza, naquele lugar seco, sem muitas oportunidades. E o que seria uma morte severina, lá no título também diz, né? É a que acontece um pouco a cada dia, pelas más condições de vida. Então, a morte severina é aquela morte por falta de condições de vida, por não ter um acesso a uma saúde de qualidade, a uma boa alimentação, por viver naquela pobreza e escassez. A letra B pergunta assim: em sua opinião, o nome Severino com que o personagem se apresenta pode ser considerado uma metonímia? Olha só, bem interessante essa pergunta, a resposta ela é pessoal, mas eu vou explicar para vocês. Pessoal, se vocês perceberam, no poema foi usado a palavra Severina várias vezes para substituir o nome das pessoas. E o que a metonímia faz? Ela substitui. Então, sim, ele foi usado como metonímia várias vezes, tá bom? Mas como é uma resposta pessoal, a partir dessa explicação você vai construir a sua resposta. Número 5. Releia este fragmento em que uma metonímia é empregada. E agora, o que passará, irmão das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Você consegue identificá-la e analisar o sentido que cria esses versos? Então vamos lá. Se você observar, a resposta diz assim: a metonímia está presente nos dois últimos versos, em que a palavra espingarda, né, que é um instrumento, uma arma de fogo, foi trocada pelo nome assassino, né? Porque a espingarda sozinha ela não dispara, né? Precisa de alguém utilizá-la. Então aí tem o uso da metonímia. O que acontecerá contra a espingarda? Mas a pergunta é: o que é que acontecerá com quem fez aquilo, né? Com quem atirou? Então, tem aí uma metonímia. Letra B. Se em vez dessa metonímia o poeta empregasse palavras denotativas usadas em sentido literal, como o que acontecerá contra o assassino, o efeito seria o mesmo? Explique sua resposta. Pessoal, isso aqui é uma pergunta interessante, né? Vocês sabem que a linguagem dos poemas é uma linguagem cheia de figuras, cheia de comparações, é uma linguagem cheia de embelezamento. Então, não ficaria igual, né? Se fosse um outro tipo de texto, sim, poderia ser mais interessante, mas na linguagem poética, as figuras de linguagem, ela traz força poética para o texto. Ela traz mais expressividade por texto. Então, não ficaria igual. Aqui nós vamos para a última página, tá? Página 57, para a gente finalizar esse vídeo. Aí nós temos a questão número 6. No caderno, anote a afirmação ou as afirmações que mais bem explicam as características da linguagem empregada no poema. Então, vamos lá. Foi uma linguagem simples, coloquial, comum no dia a dia? Não mesmo, né, pessoal? Tudo que esse poema não tem é uma linguagem simples e nem usada no dia a dia, tá bom? Letra B. É uma linguagem acessível e rica em imagens poéticas? Sim, a letra B está correta. Você consegue entender com facilidade o poema, então é acessível e ela é cheia de figuras de linguagens, né, de imagens poéticas. Letra C. Construída por meio de recursos rítmicos? Sim, tá? As rimas, a aliteração, tudo isso trouxe ritmo e musicalidade para esse poema. Letra D. É uma linguagem rebuscada com figuras de difícil compreensão? Não. Tá bom? Então, a número 6, letra B e letra C. Número 7. Agora observe a presença das rimas nestes versos. Vou logo para a letra A, vocês façam a leitura. Quais são as palavras que rimam entre si? Então, vamos lá.
né? Sina e cima, isso aqui é muito fácil de identificar, pessoal. Vocês só vão procurar as palavras que rimam, tá? E separa elas com travessão. Extinta rima com cinza e despertar com arrancar, tá? Só para você identificar aí as rimas desse poema. Letra B. Ensina, cima, extinta, cinza, repete-se a vogal I. De que forma essa repetição contribui para a sonoridade do poema? Então, o que a repetição de uma vogal ou de uma sílaba causa no poema? Cria ritmo, tá bom? Musicalidade, cadência. E vamos para número 8. Falta só a 8 e a 9 para a gente acabar. Releia e observe as expressões destacadas. Morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. Que é feito a repetição dessas expressões semelhantes, que é o de, né? Toda hora, de emboscada, de fome, de fraqueza, entre si causam no poema. Anote no caderno as afirmações ou a afirmação mais adequada para responder essa pergunta. Então, vamos marcar as opções corretas. Marca o ritmo e cria sonoridade? Sim, a gente já viu isso aí nas questões anteriores, né? A repetição de uma palavra, de uma vogal, né? De uma sílaba causa ritmo, né? Marca a sonoridade. Então, letra A está correta. Letra B. Informa o leitor que emboscada, fraqueza e fome são comuns nas vidas do retirante? Não. Essa repetição não informa isso, tá bom? Letra C. Intensifica e amplia o sentido dos versos? Sim, deixa, né, a linguagem do texto muito mais intensa. E a letra D. Enfatiza o termo ou expressão repetidos? Sim, está enfatizando quais são os tipos de mortes consideradas severinas, tá bom? Então, vocês vão marcar aí A, C e D. E por fim, para acabar, nós temos a questão 9. Considerando o uso do travessão no trecho lido e dos recursos que separam cada cena, responda: a quem se destina o poema? Vamos pensar, a quem se destina esse poema? Destina-se a profissionais envolvidos na encenação do texto, em geral interessados no gênero. Ou seja, pessoal, esse poema, ele é um poema dramático. Ele foi feito para ser encenado. Então, as falas estão distribuídas com travessões para as pessoas que vão fazer a encenação saberem qual fala, aonde começa, aonde ela termina, como se divide, tá bom? Então, só para a gente finalizar, esse poema é um poema dramático. Então, ele destina-se principalmente para os profissionais envolvidos, né? Para quem vai encenar, mas também para as pessoas que gostam desse gênero e que têm interesse, tá bom? Então, eu espero que com esse vídeo vocês consigam responder, né, essas atividades, consigam compreender esse poema da melhor forma possível, e eu pretendo gravar outros vídeos corrigindo as outras atividades. Até mais e obrigada!